De modo a manter a homeostasia do meio intra e extracelular, é essencial que ocorra transporte de substâncias através do plasma-lema. Os modos pelos quais este transporte pode ocorrer são o transporte passivo, o transporte ativo e o transporte em quantidade. O transporte passivo é todo transporte que ocorre sem gasto de energia. Necessariamente, ele ocorre em favor de um gradiente de concentração. Quando a substância atravessa diretamente a bicamada lipídica, se trata de difusão simples. Enquanto que se essa substância necessita da ajuda de uma proteína, seja ela uma proteína canal ou uma proteína carregadora, trata-se de transporte facilitado. O transporte ativo consegue efetuar-se contra o gradiente de concentração. Em decorrência disto, é um processo não espontâneo, que portanto requer gasto de energia. Esta energia pode vir diretamente do ATP, configurando a modalidade primária, ou pode vir de um gradiente iônico, configurando a modalidade secundária. Quanto ao transporte em quantidade, ele produz alterações visíveis na membrana e é dividido em endocitose e exocitose. Esses dois processos eles produzem efeitos similares e opostos, um carregando para dentro e o outro para fora. Apesar disto, os mecanismos e as proteínas envolvidas em cada um deles são completamente diferentes. Serão detalhadas as três maneiras pelas quais ocorre a endocitose, e elas são a pinocitose de fase fluida, a endocitose mediada por receptores e a fagocitose. Aqui à esquerda temos a ilustração da difusão simples. Nela, moléculas apolares, como oxigênio, benzeno, ou mesmo pequenas moléculas polares, mas sem cargas, como água e glicerol, conseguem atravessar diretamente a membrana plasmática. À direita está ilustrada a difusão facilitada, que pode ocorrer através de canais iônicos ou de proteínas carregadoras. Os canais iônicos são proteínas transmembrana revestidas externamente por aminoácidos lipofílicos, em azul escuro na imagem, que interagem com os lipídios do plasma-lema, e de aminoácidos lipofóbicos internamente, em vermelho, que permitem a passagem de substâncias hidrofílicas. Alguns canais são específicos para algumas substâncias, enquanto outros canais permitem a passagem de diversas substâncias. Necessariamente, essas substâncias vão seguir o gradiente de concentração, pois os canais não conseguem trabalhar contra o gradiente, mas eles conseguem se fechar. Embora existam canais não ativáveis, como os canais de vazamento de potássio, a maioria dos canais são ativáveis. E eles podem ser ativáveis de diversas maneiras. Eles podem ser ativáveis por voltagem, como os canais de sódio, por sinalizadores, como neurotransmissores ou nucleotídeos. Eles podem ser ativados por estímulos mecânicos, ou melhor, por estímulos mecânicos, como é o que ocorre internamente no ouvido, e pela proteína G, como ocorre nos receptores muscarínicos de acetilcolina nas células do miocárdio. Proteínas carregadoras são proteínas transmembrana de passagem múltipla. Está representada aqui em amarelo. Elas apresentam locais de ligação bastante específicos para íons e moléculas, promovendo o transporte por meio de mudanças conformacionais reversíveis em sua estrutura. A proteína carregadora pode transportar uma única substância, no transporte chamado uniporte, que é o que está representado, ou ela também pode transportar duas substâncias. E aí ela pode transportar essas duas substâncias no mesmo sentido, que é o transporte sim-porte, ou em sentido contrário, transporte antiporte.
Proteínas carregadoras também são capazes de utilizar energia para transportar substâncias contra o gradiente de concentração, mas isto já é tema do próximo slide. Para ilustrar o transporte ativo primário, utilizamos a famosa bomba sódio-potássio, que está à esquerda no slide. Você pode ter percebido que ela é uma bomba antiporte, onde 2 cátions de potássio são interiorizados, enquanto 3 cátions de sódio são exteriorizados. É uma bomba essencial para manter a osmolaridade das células, assim como seus potenciais de membrana. Só que isso é mais tema da fisiologia. Com a bomba de sódio e potássio aí exercendo seu trabalho, perceba que o acúmulo de sódio no exterior da célula cria um gradiente de concentração de tal forma que o sódio está o tempo todo tentando entrar na célula. O transporte ativo secundário vai utilizar esta energia de forma que quando o sódio entre na célula, ele carregue junto uma outra substância, no caso uma glicose. Esse transporte em específico é o SYNPORT e tem grande importância, por exemplo, para as células epiteliais do intestino. Mesmo que uma pessoa tenha se alimentado mal, por exemplo, e suas células tenham mais glicose do que a luz, a absorção tem que continuar e a célula se vale desse mecanismo. A gente começa o transporte em quantidade com a pinocitose de fase fluida. A pinocitose é um processo onde um fluido não específico é incorporado pela célula através de uma invaginação. Essa invaginação vai culminar na formação de uma vesícula de pinocitose que tem aproximadamente 80 nanômetros de diâmetro. Trata-se de um processo coordenado pelo citoesqueleto. É um processo que gasta grande quantidade de ATP e tem por finalidade principal trazer nutrientes para a célula. Por isso, na maior parte das vezes, o destino final da vesícula de pinocitose é fundir-se ao lisossomo, onde enzimas vão hidrolisar este material. Porém, em células, como as células do endotélio, que está representado aqui à direita, pode acontecer uma coisa diferente. A pinocitose pode servir para o transporte, que vai levar o nutriente do sangue para o tecido. Como principais exemplos de endocitose mediada por receptor, temos o transporte de LDL e o transporte de transferrina. Neles, a ativação do receptor por seu ligante atrai moléculas de catrina, que cria uma região chamada fosseta coberta. A clatrina promove o destaque desta região em uma vesícula que se dirige a endossomos superficiais. Antes que a vesícula se una a esse endossomo superficial, as clatrinas se separam para serem reutilizadas. As cisternas desses endossomos são ácidas devido à atividade de bombas de prótons presente na membrana desses endossomos. Esta acidez faz com que o ligante se separe do receptor. Neste ponto, tanto o receptor quanto o ligante podem ser enviados para o lisossomo para que sejam hidrolisados, ou, como segunda alternativa, eles podem ser reutilizados. Os receptores de LDL e o ligante transferrina são exemplos de reutilização. Em seres humanos, a fagocitose é um processo realizado principalmente por macrófagos e neutrófilos, estando então muito relacionados com mecanismos de defesa para englobar micro-organismos como bactérias, por exemplo. É um processo que depende da ligação desta partícula, no caso uma bactéria, com o receptor. Por sua vez, o receptor promove a ativação da camada cortical
imediatamente inferior ao plasma-lema, rica em actina e gelzolina, que vai resultar na emissão de pseudópodos. Quando esses pseudópodos se encontrarem, eles vão formar então um fagossomo que se destina ao lisossomo para ocorrer a hidrólise. Para terminar aí o assunto de transporte, vamos falar da exocitose, bem rapidamente. Basicamente, a exocitose é um processo que ocorre a fusão de uma vesícula com a membrana plasmática, resultando na expulsão do conteúdo da vesícula. É um processo que ocorre principalmente em células secretoras, como as células do pâncreas e as células secretoras de saliva. Além disto, é um processo que demanda a atividade de proteínas fusogênicas, pois a tendência natural da membrana da vesícula e da membrana do plasma-lema é se repelir em função da carga negativa de seus grupos fosfato. Por fim, a exocitose é um processo que, de certa forma, repõe o pedaço de membrana que foi repelido nos processos de endocitose. E aí alguns autores vão chamar isso de fluxo de membrana. Com isso, finalizamos o tema de transporte. Espero que tenha sido útil para vocês. Obrigado pela paciência. Se gostou, deixa um like. Se não gostou, deixe sugestões. Fique com Deus e até a próxima.